Olá pessoal, vamos então a mais uma aula do nosso capítulo 9. Nós estamos falando sobre o método Tight Binding, a formulação geral, e lembrando, a ideia é que a gente tem uma diferença de potencial ΔUR que é pequena em relação ao conjunto da hamiltoniana atômica, né? Então nós temos uma proposta de solução para a função de onda dos elétrons nesse potencial, com essa função φ de Rzinho menos Rzão escrito né, na base formada pelos orbitais atômicos, que é o que a gente fez na aula passada. Muito bem, já que a gente tem uma proposta de solução, então vamos substituir na equação de autovalores, né, e autovetores. Então, substituindo, nós vamos substituir o valor de psi e já vamos multiplicar por pegar uma das funções atômicas, o complexo conjugado, e integrar em R. Né? Então está aqui. Multiplicamos por psi estrela de m, integrando em R dos dois lados. Né? E agora a gente faz então a substituição, né? Separa aqui o orbital atômico, separa a integral no ΔU e essa aqui fica integral então somente na energia. Quem é esse termo aqui? Né? Esse termo aqui eu posso escrever como sendo, como a hamiltoniana é um operador hermitiano, né? Então eu posso escrever ele dessa forma, né? Então o H atômico e o psi de m é uma autofunção, né, do H atômico, eu posso escrever ele dessa forma. E então, o que dá H atômico agindo no psi-m vai dar a energia do orbital atômico EM, né? Multiplicada por psi estrela m e a psi-zona, que é a função de onda geral do sistema. A vantagem de fazer isso aqui é que agora a gente pode juntar esse termo com esse, né? Tá vendo que ficam duas integrais iguais e a gente pode pôr em evidência, então a gente tem uma expressão então um pouco mais simples. Agora sim, o próximo passo é substituir essa proposta de solução. Então, a psi-zona então, é somatória em R, né, em todos os vetores da rede direta de E elevado a k escalar R. O φ de R, o φ de Rzinho menos Rzão, vamos separar em dois termos. A somatória, então, o termo em Rzão igual a zero, eu vou separar para fora da integral, da somatória, desculpa, e vou deixar a somatória explícita, então, em todos os outros termos. E lembrando que o φ de Rzinho, então, pode ser expandido nas funções atômicas, né? A psi de R, então, vai ficar escrito dessa forma, né? Só fizemos aqui a substituição, onde devia, né? No psi de R ficou essa somatória em N, e aqui fica as duas somatórias, beleza? Vamos pegar esse resultado então e substituir agora na nossa equação modificada de autovalores e autovetores. Tá? Tá aqui, né? Então no lugar do psizão de R aqui, né, que eu marquei em vermelho, a gente substitui por essa expressão aqui de cima, tanto de um lado quanto de outro. Então por enquanto só fizemos isso aí. Né? Aqui eu acho que eu só copiei para esse slide. Vamos agora rearrumar esses termos, né? Então separar esses termos. Então esse primeiro termo aqui, né, vai ficar a integral de psi estrela m, e eu posso, como a somatória é em n e a integral é em r, eu posso trocar a ordem, então fica a somatória em n da integral em r desse primeiro termo, e aqui a gente que eu fiz aqui? Passei a integral para dentro, né? A somatória é nos vetores da rede direta e nos n's, e a integral é no rzinho, ou seja, na coordenada em relação à função de onda da origem, né, da rede direta. A gente está calculando em função então da origem da rede direta. Né? Então, como a integral é em Rzinho, eu posso trocar a ordem de todas aqui e fica dessa forma. Tá? Do lado de cá, também fiz o mesmo tipo de rearranjo, né? Como a somatória em N e a integral em Rzinho faz a troca, e esse outro termo também da mesma forma. Tá?
Agora, se a gente lembrar que as funções atômicas, né, os orbitais atômicos, eles são funções ortonormalizadas, né? Então essas integrais que a gente chama do produto escalar, né, dos estados m pelo estado n é delta de mn, né? E isso vai fazer com que esse termo aqui, por exemplo, né, essa somatória toda, ela só vai sobreviver o termo BM, né? Só o termo com n igual a m, né? E vai ser igual a 1, essa integral, e todas as outras vão ser 0. Né? Pronto, já está aqui. E em relação à expressão anterior, eu só peguei o E de K menos EM, multipliquei aqui, depois multipliquei aqui. Né? Então tá lá. Na primeira somatória sobra só o BM, e aqui então tem todas as outras integrais. Beleza, muito bem. Agora nós vamos usar o fato de que os estados, eles são estados localizados. Então, a superposição entre estados em pontos diferentes da rede de Bravais, ela é pequena. Né? O que é que significa isso? Eu estou falando das funções atômicas, né? É o psi-m e o psi-n. Então, como são funções atômicas, a superposição é pequena, né? É aquela figura que eu mostrei na aula passada, né? Que é o que a gente chama integral de recobrimento, né? Então, significa que essa integral aqui, que envolve posições diferentes, né? Funções de ondas de estados diferentes, mas calculadas em posições diferentes da rede direta, ela é aproximadamente igual a zero para R diferente de zero. Mas essa somatória aqui só tem R diferente de zero, né? Aliás, desculpa, eu estou falando dessa somatória aqui de cima. Isso significa, então, que esse primeiro termo aqui, a gente vai desconsiderar em primeira aproximação. Né? Em segundo lugar, também vale para essa outra integral, porque mesmo se o potencial for grande, né, a função de onda é esse termo aqui calculado quando R vai chegando próximo do estado vizinho é zero, né? Desculpa, esse aqui, né? Porque a função de onda é localizada, então se eu me afasto da origem, esse estado vai diminuindo. Por outro lado, essa função de onda é uma função de onda centrada num outro sítio da rede vizinha. Se eu começo a me afastar, na região que o potencial, que o ΔU pode ser grande, tanto uma função quanto outra são pequenas. Então, o fato dos estados serem localizados faz com que essas duas integrais sejam aproximadamente zero e, portanto, a gente pode, em primeira aproximação, desprezar as duas. Né? Num tratamento mais apurado, ou se eu preciso de um grau de precisão melhor nas minhas energias, nos meus estados, eu posso incluir essas como segunda correção. De forma que, se a gente desconsidera esses dois termos, a gente fica somente com esse termo importante a ser calculado. Né? E essa equação aqui agora, né, é uma equação para os coeficientes, né? Quais são as incógnitas aqui? As energias E de K e os coeficientes Bs, né? Se eu souber os Bs, eu sei qual é a função de onda, porque eu determino φ. Se eu determino φ, como eu tenho a parte, a função de onda do sistema, né? É a parte de ondas planas mais uma expansão, né? Mais o φ de R, né? Então, com isso, eu tenho então uma determinação completa da função de onda do sistema. Essa integral aqui é uma integral que, em tese, é fácil de calcular. Eu só preciso saber qual é o formato do potencial. E esses aqui são os orbitais moleculares, que é a nossa base, são estados que eu conheço, orbitais atômicos, desculpa, né? São os orbitais atômicos que, em tese, eu conheço, né? Eu utilizo, né? Conheço qual é o conjunto completo. Então, dado o potencial, eu tenho que calcular esses termos aqui. E eu posso organizar isso aqui como sendo uma matriz, né? Na mecânica quântica a gente fala, isso aqui é o elemento de matriz, né?
do potencial ΔU, que a gente vai representar assim, ΔU de Mn, e vão ser números. Né? Essas integrais aqui vão produzir um conjunto de números, certo? Muito bem. O que significa, então, que eu tenho, em primeira aproximação, se eu consigo resolver esse sistema de equações, tá? É um sistema de equações, eu determino os Bs, determinando os Bs eu determino o φ, determinando o φ eu determino o psi, que é a energia do sistema. Beleza? Muito bem. Como ΔU e Mn são números pequenos, então, qual é a ideia? Se a gente voltar aqui um pouquinho, qual é a integral que eu tenho que calcular? Eu tenho que calcular uma integral de orbitais atômicos centrados na origem, né? São os estados que entram nessa integral, multiplicado pelo ΔU. O ΔU, ele pode ser, ele tem uma intensidade maior à medida que eu me afasto da origem. E os orbitais atômicos, eles são intensos quando eu estou próximo da origem, em torno do núcleo. Então, quando os psis têm uma intensidade razoável, ΔU é pequeno. Quando ΔU tem uma intensidade razoável, os psis são pequenos, de um modo geral. De forma que esses números aqui, a gente espera, se a nossa aproximação está correta, vão ser números pequenos. O que indica que a diferença de energia aqui, né? Porque veja que a soma desses ΔUs aqui vão produzir qual é a diferença, qual é a energia nova do sistema em relação às energias atômicas, né? Então será uma correção, será um número pequeno. Como a somatória deve ser pequena, à medida que a diferença de energia aumenta, o B deve diminuir, né? Muito, né? Então, o que significa que nesse sistema de equações, o B de M, então, vai ser zero para estados que têm energia bem diferente. Né? Então, se eu penso assim, um determinado estado vai contribuir quanto para a minha banda de energia? Vai depender. Se ele está próximo do estado original, ele contribui mais. Se ele está longe, ele vai contribuir menos na composição do estado final. O que significa que estados energeticamente afastados praticamente não vão interferir um no outro. Né? E, como conclusão disso tudo, os estados ψn de R que comporão o estado ψ de R só serão os estados que têm energia próximas do estado de interesse. Ou seja, estados nos quais os BM são apreciáveis, né? São diferentes de zero. A mistura dos estados acontece apenas para aqueles com energias próximas. Né? Então a tendência é que os que têm energia próxima que na verdade vão contribuir. Essa análise ela estabelece quase como um procedimento, uma rotina para a gente calcular então as novas bandas de energia por efeito do potencial ΔU. Primeiro a gente agrupa os estados atômicos, que são estados localizados, que sejam degenerados ou que tenham energias próximas. Então a gente faz por grupinho, né? Então eu não preciso, por exemplo, digamos que eu queira calcular o efeito que vem do orbital atômico P. Eu não preciso pegar, né, por exemplo, 2P. Eu não preciso pegar 1S, 2S talvez. Mas eu não preciso, por exemplo, pegar 4D, 5F. Não, eu vou me concentrar naqueles que têm energias próximas. Porque esses é que têm maior chance de contribuir para o novo estado e para a nova energia. Então, a gente monta grupinhos, né? Pega os orbitais atômicos, monta grupinhos e nessa primeira análise. Tá? Monta-se, então, um sistema de equações, porque, em tese, isso aqui é um sistema de equações que tem infinitos valores de B, né? Porque, a priori, o φ de R aqui, ele pode ter composição em qualquer direção, ou seja, se eu tenho infinitos estados atômicos, que é o que a gente tem, o φ de R aqui teria infinitos Bs. Né? Então, isso estabelece uma rotina aqui, ou um procedimento que permite que a gente converta isso em alguma coisa calculável. Eu preciso me preocupar com os estados que estão em volta. Né? Então, monta-se o sistema de equações dos estados próximos, dos estados atômicos, se for degenerado, todos eles, né?
e às vezes a gente inclui alguns próximos, né? Monta-se a equação e calcula-se em primeira aproximação os valores de B e as novas energias. Em seguida, depois que a gente faz essa primeira conta, aí a gente pode voltar e usar a expressão completa para calcular então as próximas correções, né? Porque a gente já vai ter a ideia da energia, tá? Já coloca nessa expressão e faz a correção então de todos os termos. Já tem um chute inicial para os B's e assim por diante. E aí faz um processo então iterativo, tá certo? Essa que é a ideia geral então do método tight binding, né? Então, por exemplo, se o estado de interesse for um estado atômico S, vamos pegar o exemplo do sódio que a gente falou na primeira aula, né? na primeira aula desse tema, na aula anterior. Então, digamos que eu quisesse calcular o efeito, qual é a nova banda no sólido que vem dos estados S, dos orbitais atômicos S, 1S. Ora, a energia 1S ela é muito diferente das outras, é bem distante. Então, na verdade, eu só tenho uma, né? Então, se o estado de interesse é um estado atômico S, não degenerado, então desconsiderando o spin, então nós teremos uma única equação completa, ainda não é um sistema de equação, mas é uma só, que vai fornecer a estrutura EK da banda S do sólido.